Olá, seja muito bem-vinda. Sou uma mulher em constante construção, apaixonada por desenvolvimento humano, liderança feminina e principalmente por despertar o potencial que existe dentro de cada uma de nós. E é exatamente sobre isso que vamos falar nessa jornada de uma rotina acelerada, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente sente que o tempo some, o cansaço domina mesmo. E aquilo que realmente importa vai ficando para depois. Mas a verdade é que não falta tempo. Falta direção, falta escolha consciente, falta estrutura interna para liderar a nossa própria vida. E é por isso que vamos explorar 3 chaves poderosas que transformam rotina em propósito e esforço em resultado do tempo para entender onde sua energia está indo, a autorresponsabilidade para assumir o controle da sua jornada e a autogestão para transformar consciência em atitude e conquista. Esses 3 pilares, quando alinhados, têm o poder de reorganizar sua vida, sua mente e seus resultados, com mais leveza, clareza e intencionalidade. Então respira fundo e se permita estar presente, porque essa conversa pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Me chamo Gláucia Fonseca, sou treinadora e palestrante internacional e é uma alegria imensa estar aqui a te guiar nessa jornada de conhecimento. Quem entende seu tempo, assume sua parte e se lidera com inteligência. Não apenas conquista metas, transforma a própria jornada. E hoje eu estou aqui para te lembrar, você não precisa de sorte, você precisa de consciência, decisão e ação. Já teve a sensação que o dia voou e mesmo assim parece que não fez nada importante? Christian Barbosa, no livro A Tríade do Tempo, ensina que todas as nossas atividades se dividem em 3 tipos. E é isso que determina se você está sendo produtiva ou apenas ocupada. Vamos lá. Primeiro vem o que é importante. São as tarefas que te aproximam do seu objetivo. Elas são planejadas, têm valor e geram resultado real. Estudar, cuidar da saúde, desenvolver sua equipe, planejar ações, tudo isso é importante. Depois vem o urgente. São aquelas tarefas que chegam no limite do prazo. Você não planejou e agora precisa apagar incêndio. É cliente irritado, meta em cima da hora, crise que poderia ter sido evitada. E por último, o circunstancial. É o tempo que escorre pelo ralo. Tarefas que não geram valor, feitas por impulso, hábitos ou pressão. Rolagem sem fim nas redes sociais. Conversas vazias, distrações disfarçadas de produtividade. A pergunta que eu deixo para você é: onde você tem vivido? Na urgência, no improviso ou no que realmente constrói seus sonhos? A autogestão começa com essa consciência. Quem vive no importante, cresce com leveza. Quem vive no urgente, vive no estresse. E quem vive no circunstancial, sobrevive, mas não realiza. Mas você pode decidir como vai viver dentro do seu tempo, controlando o seu tempo. Agora que você entendeu onde seu tempo está indo, se no importante, no urgente ou no circunstancial, vem a pergunta que muda tudo. Quem está decidindo isso? Porque tempo é igual para todo mundo, mas a forma como você usa é uma escolha. E é aí que entra a autorresponsabilidade. Ela é o ponto de virada entre só entender o problema e começar a agir com consciência e protagonismo. Não é sobre culpa, é sobre poder. Se tem uma decisão que transforma a sua trajetória em todos os aspectos da sua vida, é essa aqui. Assumir 100% da responsabilidade pelos seus resultados. Sem desculpas, sem vitimismo, sem terceirizar o que é seu. Isso é autorresponsabilidade.
E ela começa com 3 atitudes muito simples, mas extremamente poderosas. 1. Se é para criticar os outros. Cale-se. A crítica paralisa, ocupa espaço mental. Você não cresce olhando o erro do outro. Você cresce quando foca no que você pode melhorar. Aí você cresce. 2. Se é para reclamar, dê sugestão. Reclamar por reclamar é fácil. Agora, quem dá sugestão mostra maturidade. Tira o peso do problema e traz proposta de solução. 3. Se é para buscar culpados, busca solução. Você quer resultado ou quer um culpado? Porque quem procura culpado anda em círculos. Mas quem busca solução avança. Lembre-se, a mudança começa em você. E quando você muda a sua postura, tudo ao redor começa a mudar também. Autorresponsabilidade não é peso, é poder. E é esse poder que transforma o esforço em conquista. Assumir 100% da responsabilidade pelos seus resultados é uma das atitudes mais libertadoras que você pode tomar. Não estamos falando de culpa, estamos falando de postura. Porque quando você escolhe a autorresponsabilidade, você para de se esconder atrás de desculpas e começa a agir com poder pessoal. As 3 atitudes que complementam aquelas 3 iniciais, aquele movimento interno que você já começou, são 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedora. Você pode contar sua história com dor, ou você pode contar sua história com superação. Postura de vítima estagna. Postura de vencedora inspira e transforma. 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Errar faz parte, mas justificar o erro é como tapar o sol com a peneira. Quando você aprende com o erro, ele vira degrau e você sobe. 6. Se é para julgar os outros, julgue suas atitudes. O tempo que você gasta apontando, você poderia estar se ajustando. Troque julgamento por autopercepção. Porque quem muda a si mesmo, muda tudo ao redor. Lembre-se disso. Tomar posse dos seus próprios resultados é libertador. Você deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo, com clareza, coragem e consciência. Agora que você compreendeu o poder da autorresponsabilidade, ficou claro para você que os seus resultados não dependem do que fazem com você, mas do que você faz com o que acontece. Mas saber disso também não basta. Assumir a responsabilidade é só o primeiro passo. A pergunta agora é: o que você faz todos os dias com essa responsabilidade que é sua? E é aqui que entra a autogestão. Porque não adianta assumir que a mudança depende de você, se você não tiver clareza, plano, ação e constância. Autogestão é quando a autorresponsabilidade ganha prática, rotina e direção. É você deixando de funcionar no improviso e começando a liderar sua vida com consciência e método. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Se tem uma habilidade que diferencia os líderes de alta performance, é a autogestão. E o que é isso na prática? É a capacidade de agir com autonomia, sem precisar que alguém fique cobrando ou dizendo o que fazer o tempo todo. A autogestão é fruto de 2 forças muito poderosas. De um lado, temos a força interna da liderança, aquela motivação que vem de dentro. O propósito claro, o comprometimento com os próprios resultados. Do outro, temos a clareza de direção, saber exatamente o que precisa ser feito, com foco e propósito, sem depender de pressão externa. Quando essas 2 forças se encontram, nasce a autonomia. E é ela que transforma uma pessoa comum em um líder de verdade. Autonomia é saber o que fazer, como fazer e por que fazer. É ter clareza de propósito e responsabilidade pelos próprios passos. Quem tem clareza tem direção.
E quem tem direção não se perde. A liderança começa dentro de você. E quanto mais você desenvolve essa força interna, mais você inspira pessoas com o exemplo. Lembre-se, você é o primeiro a se liderar. Quando falamos em autogestão, não estamos falando apenas de força de vontade ou disciplina. Estamos falando de um processo, um ciclo, um caminho claro e prático, da clareza à consistência. Tudo começa com a clareza de objetivos. Sem clareza, não há direção. Utilizamos o método que em inglês a sigla é SMART. Metas SMART. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Metas assim eliminam a confusão e acendem a luz do foco. Depois vem o planejamento e o checklist. Sonhos não se realizam por acaso, eles exigem organização. Divida sua meta em pequenas ações. Liste, priorize, acompanhe. O checklist é seu melhor amigo para manter o ritmo sem se perder no caminho. Mas a jornada não é só técnica, é emocional também. Por isso, o próximo passo é a gestão emocional e resiliência. A autogestão eficaz é saber lidar com os altos e baixos. É cuidar da mente e do coração. É aprender a respirar fundo. Ressignificar os desafios e seguir em frente com coragem. Em seguida, é hora de ajustar e evoluir. Nada é fixo. Você testa, observa, adapta, melhora o que não funcionou, celebra o que deu certo. Evoluir faz parte da caminhada da liderança. E por fim, a grande chave: constância. É ela que transforma intenção em resultado. Não é sobre fazer muito de vez em quando. É sobre fazer o essencial todos os dias. A constância constrói reputação, performance e transformação. Anota isso. Clareza gera foco. Planejamento gera ação. Resiliência sustenta. Ajustes refinam. E a constância entrega os resultados. Vamos falar sobre o primeiro passo do ciclo da autogestão eficaz, que é a clareza de objetivos. Sem clareza não há direção. Sem direção não há ação consistente. E sem ação consistente não há resultado. O método de metas SMART é uma excelente ferramenta para esse fim. SMART é um acrônimo em inglês que te ajuda a transformar sonhos soltos em metas sólidas. Vamos lembrar o que cada letra representa. O S, específica. Diga exatamente o que você quer. Nada de metas vagas como quero crescer no meu negócio, quero mudar de graduação. Não, diga exatamente, seja específica. Quero conquistar o próximo nível no meu plano de carreira. E qual é esse nível? Mensurável. Como você vai saber que está avançando? Quantos pontos, quantos contratos fechados, quantas pessoas ativas no seu negócio? Mensurável. Atingível. A meta precisa ser possível dentro da sua realidade. Você não pode querer estar num patamar muito baixo e querer chegar no patamar maior da empresa da noite para o dia. Não existe. Existem degraus a serem galgados. Então, ela tem que ser atingível. A meta precisa ser possível dentro da sua realidade. Tem que ser relevante. Tem que fazer sentido para você. Conectar-se com seus valores, seus sonhos, com a sua história. Temporal. Defina um prazo. Quando você vai alcançar isso? Em quanto tempo?